O primeiro estudo que eu fiz no meio espírita foi sobre uma pessoa que estava me instigando bastante. Eu falei sobre Judas Iscariotes em um grupo de jovens espíritas. Devido a algumas leituras, eu tinha percebido que não era exatamente aquela pessoa perversa retratada nas tradições. Mas recentemente eu descobri que a traição não existiu, mas o próprio Judas também não. Olá, que bom ter você aqui no IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Escreve aqui nos comentários quais são as abordagens que você já escutou, já leu no meio espírita brasileiro sobre Judas Iscariotes. Qual é a narrativa que você conhece sobre a vida dele? Ele traiu, ele vendeu Jesus por 30 moedas e por aí vai. Eu fiquei muito espantado ao acessar algumas informações de pesquisas acadêmicas na área de história e descobri que Judas não existiu, nem muito menos, claro, o gesto da traição. E eu fiquei pensando nos impactos disso para aquilo que a gente vê nos centros, nas palestras e nos livros espíritas. Então, nesse vídeo, eu vou trabalhar os motivos que levaram à construção desse personagem da suposta traição e os impactos disso para a literatura espírita. A descrição da morte de Judas em nada tem a ver com episódio histórico, mas é um esforço teológico do autor do Evangelho de Mateus para enquadrar esse personagem literário como uma sustentação para que Jesus, de fato, teria vindo para cumprir as narrativas proféticas existentes nos textos da Bíblia hebraica. O autor do Evangelho de Mateus criou ou fixou uma tradição oral na qual tenta sustentar a morte de Jesus como um processo de confirmação de que ele é o Messias. O suposto apóstolo substituto de Judas, chamado Matias, também é uma criação teológica ali por volta do século II, inventado pelo autor de Atos dos Apóstolos. As pessoas que conviveram na época de Jesus não fazem menção a uma suposta traição e muito menos a esse suposto substituto. Logo, Judas é um personagem ficcional, ou seja, ele não existiu. Suas primeiras menções aparecem no Evangelho de Marcos, datado da década de 70. Os cristãos que trabalharam com o mito de Judas produziram 3 distintas mortes dele, completamente diferentes. Para saber quais são elas, confere no vídeo que está aqui na descrição. O estudo comparativo dessas 3 mortes, no entanto, mostra que todas têm o mesmo sentido, que é o de corroborar a ideia de que Jesus é o Messias. Isso está dentro do contexto de divinização de Jesus. E isso reforça que Judas, de fato, não é um personagem histórico. Desde as primeiras aparições de Judas, e até mesmo as suas mortes, são moldadas de forma a respaldar a ideia de que Jesus e os episódios de sua vida atuam como tradições inventadas para reforçar o processo de divinização de Jesus. Cada versão da morte de Judas atendeu aos interesses teológicos da comunidade que produziu essa narrativa e serviu também para produzir fronteiras entre o ambiente judaico e o ambiente cristão. As 3 versões da morte de Judas foram produzidas de forma independente, mas existiram esforços para tentar unificar todas as 3 narrativas em uma única versão. Durante a Idade Média, houveram esforços de harmonização dessas versões. E no século XXI, prevalece a narrativa de Mateus, a da traição. Essa é a vencedora. A queda do Templo de Jerusalém é um episódio muito importante na história do cristianismo. Culpar os judeus pela morte de Jesus foi estratégico
para retirar os cristãos do movimento judaico e para gerar uma aceitação do cristianismo no Império Romano. Você já parou para pensar por que o nome do traidor é Judas? Pois é, esse nome é uma helenização, é uma versão grega da palavra Judá. Então, Judas Iscariotes não é uma personagem histórica. Ele sempre foi uma alegoria em que os autores dos evangelhos estão dizendo que eles não são como os judeus, que mataram Jesus e fizeram uma guerra contra Roma. Mas os cristãos são diferentes. Eles seguem a Jesus, que foi morto pelos judeus, e não tem nada contra o Império Romano. Portanto, Judas não pode ser lido de forma isolada, mas dentro do contexto da morte de Jesus. Repare que nas narrativas evangélicas, o tempo todo, são os judeus falando que Jesus merece morrer. Isso é teologia pura, não tem história aqui. Essa é a resposta que os autores dos evangelhos dão para não mais culpabilizar o Império Romano pela morte de Jesus. E aqui a gente pode identificar a origem do sentimento antijudaico, que trará trágicas consequências ao longo da história, como são exemplos o período de Inquisição, no qual os judeus eram obrigados a se converter à Igreja Romana, e ao Holocausto nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Judas Iscariotes, no longuíssimo processo histórico, é aquele que não tem amigos, é aquele que trai, é aquele que ama dinheiro. Judas é a caricatura perversa que os cristãos impuseram aos judeus. E essa narrativa de Judas traidor, que não soube compreender toda a dimensão de Jesus e a sua missão sublime, é a que prevalece no meio espírita brasileiro. Nós encontramos várias obras tratando desse assunto e em muitas delas tem entrevistas com Judas no mundo espiritual refletindo sobre a sua traição. Nós temos obras que vão afirmar qual foi a reencarnação seguinte na qual Judas veio se reparar de todo o mal que ele praticou, as consequências que aconteceram para ele no mundo espiritual e por aí vai. E vejam vocês, toda essa literatura afirmando coisas de um personagem que foi inventado. Então, seguindo as orientações de Kardec, que nos adverte que, se em algum ponto a ciência nos mostrar que o espiritismo está errado, então a gente deve se corrigir, nós devemos fazer no meio espírita brasileiro, nas nossas divulgações, livros, palestras e por aí vai, uma correção dessa informação. Essas narrativas sobre Judas no mundo espiritual e refletindo sobre seu suicídio, sobre essa traição, são fantasiosas, estão erradas. As ciências históricas, antropológicas e sociológicas estão mostrando abundantemente que esse personagem não existiu e, obviamente, muito menos essa suposta traição. Todo o material doutrinário que versa nesse sentido necessariamente está equivocado. E essas narrativas são fantasiosas. A gente precisa corrigir para fazer um espiritismo segundo o modelo kardeciano, que sabe se ajustar quando as ciências apontam que existe um erro. Então a gente precisa estudar mais a história dos cristianismos primitivos para a gente ter narrativas e debates mais qualificados sobre isso no meio espírita brasileiro. Uma vez que a gente elege Jesus como uma referência moral, a gente precisa conhecer mais profundamente a vida dele, dos personagens que o cercaram e dos episódios históricos que de fato aconteceram, para que a gente faça reflexões e conhecimentos apoiados em ciência histórica e não em fantasia mediúnica. É o meu recorte a respeito desse tema, desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.